É um texto bem conhecido, Efésios capítulo de número 6. Serei breve nas minhas palavras. Então abra aí, Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler rapidamente a partir do verso de número 10. Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no vigor de sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fiquem firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos fazer mais uma oração e falaremos a respeito desse texto. Deus, nós te damos graça mais uma vez. Mais uma vez, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Embora não possamos nos reunir presencialmente com todos os irmãos, aqui estamos, ó Pai, para ouvir através da Tua palavra o que o Senhor tem para nós nesta noite. Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, por quem Tu és, pela beleza da Tua majestade. Que a Sua palavra, Deus, seja proclamada nesta noite. E que o Teu evangelho, Deus, alcance corações, aqueles que estão nos assistindo de suas casas. Assim nós oramos, ó Pai, crendo que o Senhor já está em nosso meio e que a Tua palavra será apregoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos num período um pouco tenebroso, turbulento, um período truculento, um período onde não se sabe muito bem o que vai acontecer. E eu acredito que esse texto que nós lemos, embora ele não fale exatamente de coisas como essa, eu acredito que ele será muito oportuno para nós. Porque independente do que nós estamos atravessando no momento atual, do momento que nós estamos passando, pela pandemia, por toda essa turbulência, independente disso, nós ainda continuamos numa batalha espiritual. Nós ainda continuamos guerreando espiritualmente. E nós não podemos baixar a guarda. Então o que acontece? Aqui a carta do apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, então ele via esta carta aos Efésios. E essa carta, eu acredito, assim como alguns outros estudiosos também acreditam, que ela é muito parecida no seu conceito com a carta de Romanos. Por quê? Porque nós temos ali lições doutrinárias nos primeiros capítulos e depois as práticas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz nesta carta.
Nos primeiros capítulos, nós vamos notar ele falando da glória de Deus, exaltando a grandeza de Cristo. E não poderíamos deixar de mencionar o capítulo que eu acredito que seja o embasamento, a parte mais fundamental, que é o capítulo de número 2, que fala sobre a salvação pela graça. Não por obra, mas salvação pela graça. Então, nesses primeiros capítulos, até ali o capítulo de número 3, nós temos estas doutrinas, os ensinamentos, falando da grandeza de Deus, falando da grandeza de Cristo, falando da salvação pela graça, que nós fomos redimidos pela cruz de Cristo, nos tornamos uma nova criatura. E depois, nos capítulos posteriores, a partir do capítulo de número 4, nós vamos ver ali Paulo trabalhando essa parte prática, para que aqueles cristãos, bem como todos nós, que veríamos, todos aqueles que viriam posteriormente, assim fizesse, praticasse aquilo que aprendeu, até chegar ao capítulo de número 6, que temos algumas lições um pouco mais particulares, digamos assim, os deveres dos pais e dos filhos, os deveres dos patrões e dos seus empregados, e então chegamos ao texto que nós lemos, a conclusão do apóstolo Paulo. Tanto que ele inicia o verso de número 10 dizendo, quanto ao mais, ou algumas traduções está, finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. E o que a gente aprende, ou podemos extrair a partir de tudo isso? Então nós vemos aqui a sequência do apóstolo Paulo, e agora a sua conclusão. Finalmente, eu concluo que de tudo que eu falei, a parte doutrinária e a parte prática que nós, como cristãos, devemos fazer, devemos andar, devemos caminhar, agora eu concluo dizendo o seguinte, fortalecei-vos no Senhor, no vigor de sua força. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a força que você deve buscar não é a de si mesmo, não é por si mesmo, mas é no Senhor. Por quê? Porque é Ele quem vos dá. Tanto que no versículo de número 11, ele vai agora, se nós fizéssemos uma pergunta ao texto dizendo, por que eu devo me fortalecer no Senhor, ou melhor, como eu devo fortalecer ao Senhor, no Senhor? O versículo de número 11 irá dizer, revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Esta é, eu acredito que seja a grande questão que todos nós temos que observar. Revestir da armadura de Deus. Será que nós temos feito isso verdadeiramente? Eu sei que o tempo que nós estamos atravessando, como já foi dito no início, é um tempo muito difícil. Talvez muitos que estão nos acompanhando, talvez estejam até doentes. Tem alguns que talvez já estejam com o princípio dessa doença que tem nos alcançado. Mas nós não podemos, a par de uma coisa, esquecer as outras. A par de uma coisa, esquecer as demais. Há uma guerra espiritual também. Além dessa nossa luta agora, que eu creio piamente que esse tempo é um tempo de ensino. Nós vemos isso no Velho Testamento de diversas maneiras. No Novo Testamento também. Apocalipse também diz isso, a carta a Esmirna. Jesus não promete que livraria a igreja dela passar por momentos ruins. Promete que eles seriam coroados. Promete que eles seriam, sim, retribuídos na glória. Mas não promete que livraria. Então nós vemos um traço bíblico que Deus usa por meio das tragédias, uma maneira de nos ensinar. Uma maneira de nos exortar, de nos corrigir. Mas, ademais, nós também não podemos esquecer das outras coisas.
temos uma batalha contra o nosso próprio eu, contra a nossa carne, contra as nossas pulsões, contra os nossos desejos que desagradam a Deus. Nós temos essa batalha, temos essa luta, bem como também o texto irá dizer, nós temos uma luta contra as potestades, o espírito maligno. Aqui está falando de Satanás, das obras de Satanás, do império das trevas, e nós não podemos recuar. E o que Paulo, através dessa mensagem, desses textos aqui, como ele traz luz a partir de um contexto cultural muito claro na época, olha como ele traz uma luz, a partir desse contexto, algo de suma importância, que é essa guerra, que é guerrearmos, que é nos mantermos firmes e nos equiparmos com as armaduras de Deus. A comparação que o apóstolo Paulo faz é com o soldado romano. O soldado romano, aquelas pessoas, elas conheciam muito bem. Então ele começa a descrever como é esse soldado. E algo interessante que eu noto, é que em nenhum momento fala da proteção, essa armadura que o apóstolo Paulo fala, em nenhum momento, utilizando como exemplo o soldado romano, ele fala da proteção das costas. Ele fala da proteção do peitoral, ele fala do calçado, ele fala do escudo, ele fala da espada, mas ele não fala das costas. Por quê? Porque primeiro nas exortações antigas, você recuar era vergonhoso e te deixava muito mais vulnerável. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Então, por que ele fala das coisas que estão à frente? Principalmente utilizando um termo que é repetido em alguns versículos. Versículo número 11, versículo número 13, versículo número 14. Estai, pois, firmes. O pouco que eu sei de guerra, o pouco que eu sei, até mesmo de soldados, não só aqueles que vão para a guerra, quanto também qualquer outro tipo de militar, utiliza-se muito essa palavra de firmeza. Fiquem firmes, aguentem. E esse termo é para suportar realmente, é para ficar. Olha, não se desespere. As bombas estão estourando, o inimigo está posto, está vindo contra nós. Mas olha, fiquem firmes. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Olha que as lições que nós extraímos daqui. Então, nesse tempo, o apóstolo Paulo irá nos ensinar. Primeiro, revestimos da armadura de Deus. Mas uma coisa aqui. Como eu me revisto dessa armadura? Como eu vou pôr essas armaduras? Primeiro que você tem que fazer parte do pelotão. Ninguém entra numa guerra sem fazer parte de um pelotão, de ser comandado. Não entra um civil na guerra, entra um soldado na guerra. Então, primeiro nós temos que fazer parte disso. Verdadeiramente sermos cristãos. É o chamado aqui do apóstolo Paulo. E, embora esse texto ele seja um dos textos muito conhecidos, e nós, muitas vezes, quando falamos de Efésios, gostamos de correr para esse ponto aqui, para nós nos sermos revestidos dessa armadura, nós precisamos entender o princípio. E o princípio são nos capítulos anteriores. É entender quem Deus é e ter uma vida diferenciada. Como assim, Felipe? O apóstolo Paulo, ele irá dizer que nós devemos ter uma nova vida em Cristo no capítulo de número 4. No capítulo número 4, verso 17. Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como os que andam os gentios,
que se comportam pela vaidade de sua mente. Ou seja, uma nova criatura. Devemos ser uma nova criatura. Depois ele vai discorrer sobre uma vida em santidade. Será que nesses tempos, que são ruins, são muito ruins, são muito difíceis, e nós queremos, precisamos ouvir mensagem de esperança, sim. Mas será que nesse tempo nós temos nos preocupado com esses aspectos? De mantermos a nossa vida com Deus ativa. Realmente sermos regenerados. Ou se já fomos regenerados, agora nós mantemos uma vida em santidade. Esse é o chamado do apóstolo Paulo aqui. No versículo de número 13, olha o que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Alguns vão interpretar esse dia mau aqui como dia de provação, dia de tribulação. Alguns já pensam que o dia mau aqui era o que já estava acontecendo na época de Paulo. Independente se é ou não, ele é muito oportuno para os nossos dias. No dia mau, no dia de tribulação, no dia de provações, independente das provações, independente das tribulações, quais sejam elas, temos que nos revestir das armaduras de Deus. Temos que nos revestir das armaduras de Deus. E havendo feito tudo isso, fiquem firmes. Estais, pois firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. E aqui ele vai começar a descrever cada parte desta armadura. Até que então, pulando aqui, porque não dará tempo de expor tudo, até que então chega no versículo de número 18. No versículo de número 18, que diz: orai em todo tempo, com toda oração e súplica. Duas coisas que você deve se saturar. Nós, se você realmente é um cristão, se você foi regenerado, se você tem uma nova vida em Cristo, se você busca viver uma vida em santidade, porque aqueles que foram justificados serão santificados. Os que são santificados foram justificados. É um casamento que não tem desassociação, não tem divórcio. E aqui que está, duas coisas para nos saturarmos: da palavra de Deus. Quer revestir da armadura de Deus? Sature-se da palavra de Deus. E também de uma das coisas que muitas vezes nós negligenciamos: a vida em oração. Repare que na conclusão, ou no final da conclusão de Paulo, nós vemos aqui, orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com perseverança. Meus irmãos, que nesse tempo, onde nós estamos, para alguns, eu sei que para outros tem sido muito difícil, mas vamos extrair a coisa boa daqui. Talvez você dizia muitas vezes que não tinha tempo para Deus, né? Agora você tem. Tirando a coisa boa, né? Tirando a coisa boa, agora você tem. Agora nós temos. Estamos o tempo inteiro em casa, em quarentena, e o tempo de nos saturarmos da palavra e da oração. Por quê? Como já foi falado, não vamos esquecer das demais coisas em detrimento da pandemia. Não vamos esquecer que Satanás está ativo, guerreando contra a sua vida, em detrimento da pandemia. Não vamos esquecer que nós temos uma luta contra a nossa carne, em detrimento da pandemia. Não vamos nos esquecer que temos que viver uma vida santa, buscar viver uma vida com Deus, andar verdadeiramente com Deus, ter realmente um vislumbre de Cristo, porque é isso que deve nos motivar. O que deve motivar você é um vislumbre, é olhar e ver realmente, verdadeiramente Cristo através da sua palavra, através das Escrituras, e ter a confiança nele,
independente do que ele decida fazer com esse tempo ou não. Porque quando nós tivermos esse vislumbre de Cristo, quando nós realmente enxergarmos a pérola de grande valor, nada mais terá tanto valor assim para nós. Nada mais. Quando nós éramos crianças, nós gostávamos das coisas de criança. Mas quando nós nos tornamos adultos, aquilo que era de criança não tem mais o brilho que tinha quando era criança. Por quê? Porque amadurecemos. Então, se viemos a Cristo, agora o nosso olhar é totalmente diferente. A nossa vida é totalmente diferente. O brilho das coisas não são... aquilo que o mundo oferece, mas aquilo que a palavra de Deus nos dá. Nós conseguimos ver o brilho, nós conseguimos ver ali a beleza, a glória de Deus. E isso nos move. Então, nesse tempo, não esqueça que você está numa batalha espiritual e que você precisa se revestir da armadura de Deus. Mas para isso é preciso andar com Ele, viver com Ele. Que Deus possa te abençoar, que você realmente ande com Deus. Viva para Ele. Olha como nós somos fracos, impotentes. Nós não podemos fazer nada. O mundo dá de pernas para o ar. Mas temos uma coisa a fazer: nos agarrarmos aos pés de Cristo. Vivermos para Ele, andarmos com Ele. Que essa mensagem seja um despertamento para você, principalmente para você, jovem, que está com o tempo oportuno para saturar-se de tudo aquilo que foi falado aqui. Você está com tempo agora de buscar Deus como nunca você teve antes. Não fique preso com games, com jogos. Busque realmente entender e enxergar Cristo e ver a preciosidade dele. Garimpe este livro aqui, ó, e você encontrará grandes riquezas. Que Deus possa abençoar você e abençoar a sua família. Bem, se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Vamos partilhar e compartilhar mais do Evangelho de Cristo. Fique com Deus.